Soberano Pai Celestial, no poder do nome do Hamashia Yeshua, o nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo Bíblico, Mateus 12 verso 43, Nova Versão Transformadora. Introdução. Mateus 12 é um capítulo repleto de controvérsias e revelações sobre a identidade e o poder de Jesus. Ele desafia as tradições religiosas, cura no sábado e confronta a incredulidade dos fariseus. O versículo 43, no contexto da expulsão de demônios, e da acusação de que Jesus agia pelo poder de Belzebu, versículos 22 ao 30, serve como uma advertência sobre o perigo de uma libertação incompleta. Não basta remover a influência maligna. É crucial preencher o vazio com a presença e a obra do Espírito Santo. A parábola ilustra que uma aparente melhora exterior pode ser enganosa se não houver uma transformação interior genuína. Contexto histórico. A crença em espíritos malignos era generalizada na cultura judaica do primeiro século. A ideia de que esses espíritos vagavam por lugares secos sugere uma busca por um lugar para habitar, uma vez que a vida e a fertilidade eram associadas à água. No contexto de Mateus 12, a referência aos lugares secos pode ser entendida tanto literal quanto metaforicamente. Literalmente, pode se referir a desertos ou áreas desabitadas, onde se acreditava que os demônios residiam. Metaforicamente, pode representar a aridez espiritual e o vazio na vida de uma pessoa que se afastou de Deus, criando uma brecha para a influência demoníaca. Os fariseus, com sua ênfase na observância externa da lei em vez da transformação do coração, representavam exatamente essa condição, uma casa aparentemente limpa e organizada, mas vazia da presença de Deus. Interpretação. A interpretação protestante deste versículo, dentro de uma cosmovisão cristã trinitária, enfatiza a necessidade de uma transformação completa e duradoura, através de Cristo. Expulsar um espírito impuro representando o pecado ou a influência demoníaca não é suficiente. Se a pessoa não for preenchida com o Espírito Santo e a Palavra de Deus, o vazio se torna um convite para um retorno ainda mais destrutivo. A casa vazia, varrida e arrumada simboliza uma aparente melhora, ou uma tentativa de viver uma vida moral, sem a genuína conversão e renovação do coração. A pessoa pode até abandonar certos hábitos negativos, mas se não houver um relacionamento vivo com Deus, através de Jesus Cristo, ela permanecerá vulnerável à reincidência e a influências ainda piores. Para o crente contemporâneo, isso significa que a fé não é apenas uma questão de evitar o pecado, mas de buscar uma intimidade contínua com Deus, permitindo que o Espírito Santo habite e transforme cada área de sua vida. A mensagem do capítulo nos lembra que o reino de Deus é mais forte do que o reino das trevas. E é somente através da fé em Jesus e do poder do Espírito Santo que podemos experimentar a verdadeira libertação e proteção. Veja as referências em Lucas 11, 24 ao 26. Este é um relato paralelo da mesma parábola, oferecendo uma perspectiva adicional. Ele reforça a ideia de que a simples ausência do mal não garante a segurança espiritual. A necessidade de substituir o mal pela presença de Deus é reiterada. Gálatas 5, 16 ao 26. Esta passagem fala do conflito entre a carne e o espírito. Paulo exorta os crentes a andar no espírito para não satisfazerem os desejos da carne. Isso se relaciona diretamente com Mateus 12, 43, pois andar no espírito garante que a casa não permaneça vazia, mas seja habitada pela presença e pelo poder de Deus, resistindo assim à influência do pecado. Estudo Bíblico, Mateus 12 verso 44. Introdução. Mateus 12, 44 está inserido em um contexto onde Jesus confronta a incredulidade e a hipocrisia dos fariseus. Após curar um endemoninhado cego e mudo, Mateus 12, 22, os fariseus atribuem o poder de Jesus a Belzebu. Mateus 12, 24. Blasfemando contra o Espírito Santo, Mateus 12, 31 ao 32. Em seguida, Jesus pronuncia uma série de advertências e parábolas sobre a importância de frutos bons e a inevitabilidade do juízo. O versículo 44 faz parte de uma parábola que ilustra o perigo de uma libertação superficial, sem a transformação genuína do coração. Essa parábola serve como um alerta à geração perversa, Mateus 12, 39 e 45, sobre o vazio espiritual,
e a vulnerabilidade que resultam da rejeição de Jesus e do seu reino. Contexto histórico: no contexto da cultura judaica do primeiro século, a crença em espíritos malignos era difundida. A prática do exorcismo era comum, mas nem sempre eficaz. Jesus demonstra consistentemente um poder superior sobre as forças demoníacas. Mateus 8, 28 ao 34. Mateus 9, 32 ao 34. A cura do endemoniado cego e mudo. Mateus 12, 22. É um claro exemplo do poder do reino de Deus manifestado através de Jesus. O problema reside na interpretação que os fariseus fazem desse poder. Em vez de reconhecer a obra do Espírito Santo, eles atribuem o poder de Jesus a Beelzebul, mostrando uma profunda resistência ao Evangelho. Essa resistência se manifesta também no debate sobre o sábado, Mateus 12, 1 ao 14, e na exigência de um sinal, Mateus 12, 38, revelando uma busca por validação que ignora as evidências já apresentadas. A referência a uma casa vazia, varrida e arrumada pode aludir à busca por uma purificação ritualística, sem o preenchimento do Espírito Santo, uma crítica à religiosidade superficial dos fariseus. Interpretação: teologicamente, Mateus 12, 44 adverte sobre o perigo de uma libertação incompleta ou superficial. O espírito impuro, ao retornar e encontrar a casa vazia, varrida e arrumada, mas não habitada, demonstra a necessidade de algo mais do que a mera ausência do mal. A casa representa a vida da pessoa, e a limpeza representa a remoção de práticas pecaminosas. No entanto, se essa remoção não for acompanhada pelo preenchimento com o Espírito Santo e a presença de Cristo, o vazio resultante se torna um convite para que o mal retorne ainda mais forte. A interpretação protestante enfatiza a importância da regeneração e da habitação do Espírito Santo. A fé em Jesus Cristo não é apenas uma decisão intelectual, mas uma transformação profunda do coração, que resulta em uma nova vida guiada pelo Espírito. Romanos 8, 9 a 11. A parábola ressalta que o arrependimento genuíno, o perdão dos pecados e a busca por santidade são fundamentais, mas insuficientes por si sós. A chave para a vitória sobre o mal é a presença ativa e constante de Deus em nossas vidas. Para os crentes contemporâneos, essa passagem serve como um chamado para evitar a complacência espiritual, para buscar uma comunhão íntima com Deus e para permitir que o Espírito Santo transforme cada área de nossas vidas. Ela nos lembra que a fé cristã não é uma mera limpeza superficial, mas uma habitação permanente do Espírito Santo, que nos capacita a resistir ao mal e a produzir frutos dignos do reino de Deus. Veja as referências em Lucas 11, 24 ao 26. Paralelo: este texto paralelo em Lucas oferece uma versão similar da parábola, reforçando o ensinamento sobre o perigo de uma libertação superficial. A repetição do tema em diferentes evangelhos sublinha a sua importância para a mensagem de Jesus. Gálatas 5, 16 ao 26. A frutificação do Espírito. Este trecho de Gálatas contrasta as obras da carne com o fruto do Espírito. A passagem lança luz sobre o preenchimento que deve existir em nosso eu interior. Após limpar a casa, como diz Mateus 12, 44, o crente deve praticar o fruto do Espírito, que enche o interior de bondade, paciência, domínio próprio, etc. Através destas referências cruzadas, percebemos que a limpeza do mal é apenas o começo. A habitação do Espírito Santo e a frutificação em nossa vida é o que, em última análise, impede o retorno dos espíritos imundos e demonstra uma verdadeira transformação. Estudo bíblico, Mateus 12, verso 45. Introdução: Mateus 12, 45 é a conclusão de uma parábola que Jesus conta após ser acusado pelos fariseus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebul. Versículo 24. Neste capítulo, Jesus confronta a hipocrisia e a incredulidade dos líderes religiosos, demonstrando sua autoridade sobre o sábado, a lei, e até mesmo sobre os espíritos malignos. A parábola do espírito impuro que retorna com 7 espíritos piores serve como uma advertência sobre o perigo de uma libertação superficial, sem um preenchimento genuíno, com a presença de Deus. O versículo 45, em particular, enfatiza as consequências devastadoras da ausência de um compromisso verdadeiro com Deus, culminando em uma condição ainda pior do que a inicial.
É essencial para a compreensão do contexto observar a sequência de eventos e as acusações levantadas contra Jesus. Contexto histórico: no contexto do judaísmo do primeiro século, a possessão demoníaca era vista como uma realidade, e a expulsão de demônios era um sinal do poder divino. Os fariseus, conhecidos por sua estrita observância da lei e suas interpretações legalistas, desafiaram a fonte do poder de Jesus, atribuindo-o a Beelzebul, o príncipe dos demônios. Essa acusação era uma tentativa de desacreditar Jesus diante do povo e minar sua crescente popularidade. A menção de lugares secos, verso 43, onde o espírito impuro procura descanso, pode refletir a crença de que espíritos malignos habitavam em áreas desertas ou desoladas. A ideia de uma casa vazia, varrida e arrumada, verso 44, representaria uma aparente melhora superficial, mas sem uma transformação interior. A referência à geração perversa, verso 45, remete à incredulidade e à rejeição de Jesus por parte dos líderes religiosos da época. Interpretação: do ponto de vista da teologia protestante, Mateus 12:45 adverte contra a falsa segurança de uma mudança superficial. A simples libertação de um mal, sem o preenchimento com o Espírito Santo e um compromisso genuíno com Cristo, deixa um vazio vulnerável a influências ainda piores. A casa vazia representa a vida da pessoa, que pode até ter se livrado de alguns pecados ou hábitos ruins, mas que não foi transformada pelo poder regenerador de Deus. Os 7 espíritos piores simbolizam uma intensificação do mal, refletindo o perigo de voltar a velhos hábitos, ou de adotar práticas ainda mais destrutivas. Essa parábola ressalta a importância de não apenas se afastar do pecado, mas de buscar ativamente a presença de Deus e o crescimento espiritual. A NVA traduz geração perversa, o que é consistente com a ideia de que a incredulidade e rejeição de Cristo por parte dos líderes religiosos levaria a um estado espiritual ainda mais degradado. Para o crente contemporâneo, essa passagem serve como um alerta para não se contentar com uma religião superficial, ou com uma mudança comportamental temporária, mas de buscar uma relação profunda e transformadora com a Trindade, onde a fé em Jesus Cristo, guiada pelo Espírito Santo, preenche o vazio interior e impede o retorno do mal. Referências cruzadas: Lucas 11:26. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e, entrando, habitam ali. E o último estado desse homem torna-se pior do que o primeiro. Este versículo, paralelo em Lucas, confirma a interpretação sobre o agravamento da condição espiritual após uma libertação superficial. A repetição da ideia de que o último estado é pior que o primeiro reforça a advertência sobre a necessidade de um compromisso genuíno com Deus. 2 Pedro 2:20, portanto, se, depois de terem escapado das contaminações do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tornam a enredar-se nelas, e são vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro. Este versículo de 2 Pedro complementa Mateus 12:45, ao advertir sobre o perigo de retornar aos pecados e práticas antigas, depois de ter conhecido a Cristo. Ambos os versículos advertem para o perigo de uma conversão insincera, e a consequente volta a um estado espiritual ainda pior. A conexão com a doutrina da perseverança dos santos, embora possa gerar discussões, destaca a importância de uma fé contínua e um compromisso constante com Deus.